livro de Samuel, no capítulo 15, e o verso de número 11. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 15 e o verso de número 11. No final vira o pentecostal. Hoje eu quero pregar tranquilo, para que você entenda o que Deus falou ao meu coração. Eu quero transmitir uma palavra que eu tenho certeza que vai mudar muitas coisas na sua vida hoje. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, verso 11 diz: arrependo-me de haver posto a Saul como rei. Nós acabamos de ler agora Deus falando com o povo e dizendo: eu me arrependo de ter dado uma oportunidade para Saul. E eu tenho certeza que você que está aí, como eu, já demos oportunidade para pessoas que não mereciam e nos arrependemos. Porque a primeira coisa, quando nós confiamos em alguém e essa pessoa trai a nossa confiança, é bater o arrependimento. Pá! Por que eu confiei? Por que eu acreditei? Por que eu deixei essa pessoa entrar na minha intimidade? O arrependimento é uma coisa que vem com a frustração. Pode perceber que toda pessoa frustrada, ela está arrependida. Arrependida de confiar, arrependida de emprestar, arrependida de se entregar. Quantos de nós aqui não estamos arrependidos porque confiamos em alguém que não deveria confiar? Abrimos o nosso coração para alguém que não deveria ter acesso ao nosso coração e nos frustramos. E a frustração traz o quê? O arrependimento. Só que quando eu leio o capítulo 15 de 1 Samuel, o que eu entendo primeiro? A Bíblia diz que Deus não é filho do homem para que minta e muito menos para que se arrependa. Só que teve um momento que Deus olhou e disse: eu dei a oportunidade para a pessoa errada. Tem gente que vai se preparar, tem gente que vai estudar, tem gente que vai estar pronto, mas aos olhos de Deus, Deus vai se arrepender de dar uma oportunidade para ele. Porque tem gente que usa a oportunidade da forma errada. Tem gente que usa a oportunidade da forma distorcida. Tem gente que não entende o que Deus falou e usa aquilo que Deus deu de qualquer maneira, de qualquer forma. E é por isso que nós vemos e ouvimos tantas pessoas desanimadas na fé. Tantas pessoas entristecidas na fé. Quantas facadas você pode contabilizar que você já levou? Quantas apunhaladas você pode contabilizar que você já levou? Quantas pessoas de dentro da igreja já te apontou o dedo, já te apontou a mão ou jogou o seu pecado lá do passado na sua cara? Sabe o que Deus olhou para Saul e disse? Eu estou triste porque eu te escolhi. E sabia que Deus fica triste conosco? Deus fica. Por quê? Deus confia em nós coisas eternas para atuarmos aqui na terra. Só que muitas das vezes a gente não consegue atuar da forma certa. Porque existe uma palavra que domina o coração e a boca de alguns é o não. Não faço, não vou, não quero, não consigo, não mudo. Olha para quem está do seu lado e diga: toma cuidado para Deus não se arrepender de ter te dado a tua oportunidade, tá? Porque tem pessoas que clamam uma vida inteira por uma oportunidade. Eu quero uma oportunidade, eu quero. Só que quando a oportunidade chega, ele perde. Por quê? Porque não faz o que precisa ser feito. Alguns anos atrás, eu fiquei numa clínica de reabilitação para pessoas com dependência química. Qual que era a minha atividade laboral dentro daquela clínica? Era cuidar da horta, algo que eu tinha pavor, algo que eu não gostava, era algo que eles me deram para fazer, cuidar da horta. E eu pensava assim: o que vai adiantar eu ficar cuidando desses rabanetes?
O que vai adiantar eu ficar cuidando desse alface? O que vai adiantar cuidar dessa berinjela? Meu Deus, que perturbação! Por que eu tenho que ficar aqui cuidando de uma coisa que eu não quero? Mal sabia eu que Deus tinha me escolhido por uma obra. E se eu não conseguisse cuidar daquela horta, jamais conseguiria cuidar da vida de vocês. Se eu não tivesse cuidado daquela horta, mesmo com raiva, mas do jeito certo, eu jamais poderia cuidar de uma vida. Porque só pode cuidar de alguém quem também se permitiu ser cuidado. Quando nós vemos agora Deus olhando e dizendo assim: eu estou arrependido. Eu não deveria ter dado para Saul o reinado. Aparentemente, Saul parecia preparado, presbítero Alcimar. Aparentemente, Saul parecia a melhor escolha. Aparentemente, Saul parecia o melhor rei. Por quê? Estava todo mundo dizendo: nós queremos um rei igual aos caldeus. Nós queremos alguém, um governante, nós queremos um rei. O povo pedia por Saul, porque na visão do povo, Saul era o melhor de Deus. Só que o bom atrapalha o melhor, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque na nossa ótica é bom, na nossa ótica é melhor, mas na ótica de Deus é livramento. Talvez aquilo que você está reclamando hoje que você perdeu, foi Deus te livrando e tu nem está sabendo do que estava acontecendo. Deus olhou e disse: eu estou arrependido. A oportunidade que eu dei para Saul, eu poderia ter dado para outra pessoa. Saul era um homem preparado em batalha. Saul era um homem preparado em guerra. Saul era um homem que sabia lidar com todo tipo de artimanha, de batalha, de guerra, de luta e de campo. A única coisa que Saul não sabia era ser obediente. Existem várias qualidades que nós temos. E se eu for enumerar as qualidades de cada um que está aqui, cada um vai falar naquilo que é bom. Cada um vai falar aquilo que domina, aquilo que conhece. Só que cada um tem um calcanhar de Aquiles. Cada um tem um telhado de vidro. Porque existe sempre algo que nós não dominamos. Existe sempre algo que nós não conseguimos. E é aí aonde a gente falha. E falha feio. Só que Deus, ele é tão misericordioso que Deus, quando olha para nós, ele não olha como olhou para Saul e diz: eu estou arrependido de ter dado essa oportunidade. Só que alguns de nós vão passar mais tempo se preparando para adquirir uma oportunidade. Ou seja, talvez já era para a vitória ter chegado na sua mão. Não chegou porque Deus está preparando você ainda para receber a vitória. Não adianta Deus dar algo para você que você vai perder. Não adianta Deus entregar algo para você que você vai perder. Quando nós olhamos para a vida de Saul, o que foi que Deus falou para ele? Vai lá, entra na guerra, entra na batalha, mata homens, mulheres, crianças, idosos, mata todos, até os animais. Nem os animais eu quero. Sabe o que aconteceu? Saul quis ser melhor do que Deus. E o que ele fez? Ele fez tudo aquilo que Deus tinha falado e esqueceu de uma coisa. E tem aquela canção: eu ouço um mugido de boi aí. Por quê? Saul pegou os animais e levou com ele e não era para levar. E um dos pecados mais terríveis do ser humano é a desobediência. Quem é mãe aqui, levanta a mão. Mãe, levanta a mão. Quando teu filho te desobedece, tu gosta? A mãe, quando o filho desobedece, fica irada? Imagina Deus, quando nós desobedecemos o Senhor. Imagina o Senhor quando nós usamos a oportunidade que Ele nos deu de qualquer maneira, de qualquer forma, de qualquer jeito. Sabia que existem pessoas que reclamam tanto da vida que não sabem agradecer por aquilo que está acontecendo? Porque é muito mais fácil reclamar e dizer não do que olhar e dizer muito obrigado, Senhor. Porque tem gente que queria estar no meu lugar e não está. Aquilo que você reclama é vitória para alguém, tá? Se tu reclama muito do teu casamento, toma cuidado, porque tem alguém que está esperando essa vitória, mesmo tu reclamando, tá? Se tu reclama
da tua vida financeira, pode ter certeza que tem alguém que está pior do que você. É que nós fomos feitos só para ficarmos tristes com aquilo que não dá certo. Mas não fomos programados para nos alegrar com aquilo que já está preparado para chegar nas nossas mãos. Só que nós precisamos criar a maturidade correta. Irmão, imagina Deus, que é o arquiteto da terra, o desenhista da terra. Deus permitiu com que o povo escolhesse Saul e depois Deus diz, eu me arrependi. E a conversa de Deus não era com qualquer pessoa, era com Samuel. Deus estava falando para Samuel, Samuel, tu ungiu ele, mas eu estou arrependido. Deus estava dividindo com Samuel o seu arrependimento de ter dado a oportunidade para um homem. E eu tenho certeza que essa palavra tem um endereço certo, porque tem gente aqui dentro que Deus deu um dom, que Deus deu um talento, que Deus te ajudou a se preparar e você não está fazendo nada. Está jogando a tua oportunidade fora. Sabe por quê? Porque toda hora tem um problema. A gente é mestre em criar problemas. A gente é PhD em criar problema. A gente cria problema com o sol, porque está muito quente. A gente cria problema com a chuva, porque está chovendo muito. A gente cria problema com a comida, porque nós estamos engordando. A gente cria problema com tudo. Deus te trouxe aqui essa noite, é para você parar de criar problema e entrar pelo caminho do conserto. Mas apóstolo, a minha vida está muito boa. Isso é o que você acha. A minha não está boa não, irmão. A minha vida só estará boa se eu estiver fazendo o que Deus ordenou. Eu tive algumas experiências essa semana. E graças a Deus, eu sou um homem que eu sempre vou falar a verdade. Por mais que ela me doa. Eu tive uma experiência essa semana que fazia tempo que eu não tinha. Por quê? Porque eu estava tão preocupado com os problemas que eu criei, do que com as soluções que Deus já tinha colocado para mim. Irmãos, Deus quer levar você num nível diferente. Só que para Deus levar você num nível diferente, para você viver Deuteronômio 28, as bênçãos do Senhor, você vai ter que parar de reclamar. Você vai ter que parar de murmurar. Você vai ter que parar de ouvir as pessoas e ouvir a Deus. Deus olhou para Samuel e falou, eu estou tão triste de ter dado uma oportunidade para Saul, eu poderia ter dado para outra pessoa. Outro dia não, tem alguns dias atrás, fazia 15 dias que eu não conseguia dormir, irmão Rogério. Sabe o que é 15 dias você sem dormir, sem fechar o olho, assim, ó? Eu fiquei 15 dias assim. Eu não dormia. Meu corpo não descansava. Minha mente não desligava. E eu ficava na minha cabeça, meu Deus, vai acontecer isso. Vai acontecer aquilo. Vai acontecer aquilo. E o que acabou acontecendo? Eu comecei a ficar insuportável dentro de casa. Imagina você, 15 dias sem dormir. Eu comecei a ficar nervoso, insuportável. Quem é que aguenta uma pessoa de mau humor 24 horas? E daí, fui no médico, comecei a fazer um tratamento, porque tem gente que acha assim, ó, não, ir no psicólogo é coisa de louco, ir no psiquiatra é coisa de maluco. Para com isso, irmão. Foi a melhor coisa que eu fiz, foi ter ido no psiquiatra. Dá um tempo. Eu comecei a fazer um tratamento e eu comecei a melhorar. Eu comecei a dormir, meu corpo começou a descansar. E eu comecei a perceber que muitos dos meus comportamentos com Deus estava tendo reflexos do meu temperamento. Só que Deus, ele é tão maravilhoso que Deus não olha o meu temperamento, ele olha a minha condição. Porque se Deus fosse olhar para o nosso temperamento, não ia falar com nenhum de nós. Mas Deus olha a nossa condição e o nosso coração. Por isso que o apóstolo Paulo diz que nenhuma condenação há para o quê? Para os que estão em Cristo Jesus. O diabo não pode falar do teu ontem. Porque Deus já conhece o teu futuro. Agora, quando Deus olhou para Saul, Deus ficou tão irritado que naquele dia Deus criou um plano de sucessão.
Olha para quem está do teu lado e diga: tome muito cuidado, porque Deus vai te substituir a qualquer momento. Primeiro nível de pessoas que Deus substitui: aqueles que sempre dizem não para Ele. Não posso, não faço, não quero, não vou. Isso são atitudes de quem não nasceu de novo. O não, na boca de um servo, de uma serva, é atitude de pessoas que não nasceu de novo. Porque quem nasceu de novo, dentro das suas condições e possibilidades, para a obra de Deus sempre estará disposto. Agora, pessoas que não deixaram a palavra entrar no seu coração, sempre vão dizer não para tudo. Porque é muito mais fácil dizer não do que arregaçar a manga e cair para dentro. Então é mais fácil dizer não. Primeiro nível de pessoas que Deus se arrepende de dar oportunidade é os que só dizem não para a obra. E não só para a obra. Aqueles que dizem não para o seu chefe. Aqueles que chegam todo dia atrasado e roubam a empresa. Porque não pensa você: eu me atrasei. Se atrasou porque não acordou mais cedo. É roubo. Está roubando alguém que paga teu salário. Porque o dia que tu for empresário, tu vai ver o quanto dói isso no bolso. Então, primeiro nível de pessoas que Deus se arrepende é os que dizem não. Segundo nível de pessoas que Deus se arrepende de ter criado: os murmuradores. Sabe aquela pessoa que tu chega do lado e ela está sempre assim, ó, rabugento, rabugenta? Quem é que gosta de ficar do lado de alguém? É o Mutley. É o Mutley. Está sempre reclamando, nada está bom. Que isso? Irmão, fica de pé, só um minuto. Deixa eu fazer um negócio aqui. Fica tranquilo, viu? No final eu vou orar, tu vai ver o que vai acontecer. Fica tranquilo. Olha para você. Olha, faz assim, bate um check-up em você. Olha como você está bonito. Olha como você está bonita. Tá ou não tá? Tá ou não tá, irmão? Você não está bem vestido, bem vestida? Tá ou não tá, irmã Salete? Hoje ela veio até com uns brincos mais bonitos. Você está bem vestido ou não tá? Tá, né? Você sabia que tem gente que está clamando a Deus por essa roupa que você está usando? Você sabia que tem pessoas agora que estão orando no sertão para tomar um copo de água que você pode beber 50 se quiser? Você sabia que tem gente agora, pode sentar. Você sabia que tem gente nesse momento agora, num país chamado Eritreia, lá no sul da Etiópia, que estão trancados em containers, porque pregaram o evangelho? Você sabia que tem pessoas agora, em alguns lugares como Acre, Tocantins, que não tem o que comer, que não tem o que se alimentar? Sabia que tem pessoas no sertão de Fortaleza, da Paraíba agora, que estão tomando água de cactos e estão comendo aquilo que a caatinga dá? Os murmuradores, Deus se arrependeu de ter criado. Porque imagina Deus olhando para você que murmura, com uma vida boa que você leva em Jaraguá do Sul. Não, apóstolo, mas eu não tenho dinheiro. Mas hoje tu tomou café, almoçou, tomou café da tarde, e daqui a pouco tu vai sair daqui e vai comer um mistério que eu sei. A gente reclama demais. Um dia, eu vou fazer uma excursão com a igreja para levar vocês aonde eu morava. Aí vocês vão ver o que é a realidade.
Aí vocês vão ver as crianças andando no mangue, com a geladeira e fazendo assim, ó, remando como se fosse um caiaque. Jaraguá é luxo, irmão. Morar aqui é luxo, irmão. E tem pessoa que reclama ainda. Sabe a classe das pessoas que mais reclamam? São aquelas que não se prepararam e por isso não ganham bem. Não estudaram, não fizeram um curso profissionalizante, não fizeram uma faculdade e elas reclamam do salário que ganha. Mas o salário que você ganha é fruto daquilo que você não fez. Amém? Se você não ganha melhor, é porque você não fez nada para ser melhor. Eu conheço gente aqui na igreja que tem 3, 4 profissões. A minha irmã Vanessa falou para mim ali, falou, apóstolo, eu sou cabeleireira também. Eu falei, como é que é? Ela disse, eu sou cabeleireira. Eu falei, meu Deus. Por quê? Porque sabe um pouco de cada coisa, domina um pouco de cada coisa.